paz, amados. É uma satisfação muito grande poder estar novamente com você por meio desse vídeo, através desse canal aí, levando ao teu coração a palavra de Deus, semeando a boa semente do reino dos céus. E eu quero já de início aqui pedir para que você deixe aí o seu like. Se você não é inscrito ainda neste canal, que você se inscreva, acesse aí o sininho para que você receba as atualizações deste canal. Cada vídeo que é publicado aí falando da palavra de Deus, você possa estar atualizado e que você possa divulgar também esses vídeos aí para os seus amigos, para os seus parentes, né, para os seus irmãos de igreja, que Deus possa falar ao coração de cada um deles, né, que Deus possa aí dar graça e que você ajude a divulgar este canal e a espalhar aí também a boa semente que é a palavra de Deus. E o que eu quero falar com você por meio desse vídeo hoje é a respeito do lado sombrio do homem. Talvez você pode até dizer assim, mas o que é esse lado sombrio? Como saber se eu estou vivendo nesse lado sombrio? Qual é a situação da pessoa quando ela está vivendo um lado sombrio na sua vida? Calma que eu vou te explicar. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, Jesus diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí o próprio João, lá na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Enquanto você está de frente para uma luz, você contempla ali naquela luz o que? O brilho dela, a glória dela, Você vê aquela maravilha toda. Agora, se você vira as costas para a luz, você vai contemplar a tua sombra na tua frente. A luz vai refletir nas tuas costas e projetar a sombra na tua frente. E esse daí é o lado sombrio, então, do homem. E quando isso acontece? Quando o ser humano, quando a pessoa vira as costas para Jesus, a qual é a luz do mundo. Então, quando o ser humano deixa Jesus, vira as costas para Jesus, ele começa a viver um lado sombrio na sua vida. E o que é então esse lado sombrio? Veja, é aquele lado ameaçador, é um lado triste, é aquele lado fechado da pessoa. Uma pessoa, quando ela vira as costas para Jesus, ela começa a ser ali uma pessoa ameaçadora, ela começa a ser uma pessoa revoltada, uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, tudo que você vai fazer para ela não tá bom, ela te ameaça, ela vem com palavras duras, palavras que te ofendem, porque ela simplesmente virou as costas para Deus, já não tem mais aquela mansidão, já não tem mais aquele amor, e ela se torna também, outros, acaba se tornando aí também uma pessoa triste, nada para ela tá bom, você por mais que procure agradá-la, fazer as coisas para ela, tá ali sempre triste, nada tá bom, e não tem prazer de viver, não tem prazer, não tem alegria nas coisas que ela faz, porque ela virou as costas para Jesus. Isso mostra que a pessoa virou as costas para a luz e está vivendo agora o lado sombrio. Ou então ela se torna aquela pessoa fechada, quando ela vira as costas para Jesus, ela se torna uma pessoa fechada. Você vai conversar com ela, ela só responde aquilo que você pergunta, ela não se abre, ela não tem diálogo, ela não sente prazer, em conversar, em estar no meio das pessoas, ela quer se trancar ali dentro de casa, ficar fechada, porque ela virou as costas para Jesus, ela virou as costas para a luz e está vivendo agora um lado sombrio. E isso aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Deus havia dito para Adão, olha, mas de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, observa que Adão e Eva, eles comeram do fruto ali do conhecimento do bem e do mal. Só que fisicamente, eles não morreram, eles ainda continuaram vivendo. Mas o Espírito que trazia a comunhão com Deus
já não estava mais nele, porque quando eles viraram as costas para Deus, esse espírito, ele morreu, né, num sentido figurativo, ele morreu, porque, e como sabemos disso? Observe que quando eles ouviram a voz de Deus, que passeava ali pelo jardim, né, e a Bíblia diz assim, que eles tiveram medo e esconderam. Então veja que a pessoa, quando ela vira as costas para Deus, ela começa a ter medo das coisas de Deus, ela não suporta mais ouvir a voz de Deus, né? É como aquela pessoa que vai à igreja, né? E toda vez ela sente ali que a palavra está confrontando com ela vai na igreja, ela sente ali que a palavra está confrontando, e aí ela sai mal da igreja, né? E outros falam, eu não vou voltar na igreja mais não, eu venho aqui, a palavra só vem me condenando, a palavra só vem me acusando. O porquê disso daí, amados, é que ela já perdeu aquela comunhão com Deus, o Espírito que estava sobre ela já não tem mais aquela comunhão com Deus, porque em um certo momento da vida dela, ela virou as costas para Jesus, e aí então é onde que ela sente assim, né, ameaçada, como Adão e Eva se sentiu ali quando ouviram a voz de Deus, ficaram com medo e esconderam. Hoje as pessoas, quando viram as costas para Cristo, quando viram as costas para Deus, elas querem se esconder, não querem ir na igreja mais, né, não quer mais ouvir a palavra do Senhor. E por que isso daí? O Espírito, como eu disse para você já, está morto, perdeu a comunhão com Deus. E quando falamos aí de que o Espírito está morto, não quer dizer que ele morreu, ou seja, deixou de existir. Não, não é isso. Mas que ele simplesmente perdeu a sensibilidade para com Deus. A situação agora é que o Espírito está incapacitado de ter comunhão com Deus. Observe para você ver uma pessoa muda, uma pessoa que não fala. O problema é nas cordas vocais e não na língua, mas pelo fato do problema ser nas cordas vocais, a língua se torna inútil para ela falar, ela não consegue. Então assim também é na vida espiritual, quando o espírito da pessoa perde a comunhão com Deus, ela se torna então uma pessoa inútil, ela se sente assim, inútil para fazer a obra de Deus, inútil para estar na igreja, inútil para servir a Deus. Ela acha que para ela Deus não se importa com ela, porque simplesmente perdeu a comunhão, virou as costas para a luz, virou as costas para Jesus. É como se o espírito da pessoa, né, tivesse aí um coma induzido. Imagine só uma pessoa que está na UTI, ela está ali em coma, né, ela está viva, né, mas só que ela não tem comunhão, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe quem está ali em sua volta, mas ela está viva ali. Então o mesmo acontece com a pessoa, com o espírito da pessoa, quando ela perde a comunhão com Deus. O espírito está ali vivo, mas não tem mais aquela comunhão. Então observe para você ver que a Bíblia diz assim, que quando Adão e Eva pecaram, abriram-se-lhes os olhos deles, né? Eles viraram as costas para a luz, e aí então a Bíblia diz que abriram-se os olhos. O que eu quero dizer com isso daí, abriram-se os olhos? É que o homem começa agora a ser controlado pela alma. O abrir dos olhos é o homem ser controlado pela alma, com as suas paixões, com os seus desejos. E isso acontece porque o homem agora começa a olhar para as coisas mundanas. Ele deixa de olhar para as coisas de Deus e começa a olhar agora para as coisas mundanas, como diz a palavra do Senhor lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso daí são o que? São as paixões e desejos da alma. Então quem vai controlar a pessoa agora já não é mais o espírito, e sim a alma. E veja que o ser da alma é ao contrário do ser do espírito. A parte mais nobre do homem, né, que é o espírito, que ele
perdeu é aquilo que poderia unir ele a Deus, e está agora, esse espírito está agora sobre o domínio da alma, né? E quem vai comandar, quem vai dominar é a alma. Então o espírito, ele foi aí agora despojado, né, da sua posição original, porque o homem simplesmente virou as costas para a luz, para Jesus. E a condição atual do homem agora é algo anormal, porque ele é descrito aí como não tendo o Espírito de Deus, o Espírito que traz comunhão para com Deus. E o resultado, né, de um espírito controlado pela alma, amados, é que ele se torna um espírito escarnecedor, né? Ele busca paixões ímpias. E o que é pior, ele começa a criar divisão, e é o que tem acontecido com muita gente dentro da igreja hoje. Tem virado as costas para Jesus, né, e começa a ser aí pessoas escarnecedoras, busca suas paixões carnais, suas paixões ímpias, né, cria divisão dentro da igreja, porque o Espírito, ele já perdeu ali a sua posição original, e quem está comandando agora é a alma. Aí a coisa fica séria, porque rendendo-se as paixões, as cobiças da alma, né, o espírito torna-se escravo do corpo, de tal forma que o Espírito Santo, né, ele considera inútil contender pelo lugar de Deus nessa pessoa, ele considera inútil. Veja o que Deus fala lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 3, quando Deus olhou para a terra e viu que tudo estava corrompido, tudo estava, o homem tinha se corrompido, né? Deus disse assim: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então veja que o Espírito de Deus, ele acha inútil agora lutar pelo lugar de Deus na vida daquela pessoa, porque ela se tornou uma pessoa carnal, controlada pela alma, e a alma então tomou o lugar de autoridade do Espírito, e tudo é feito segundo as ordens da mente da pessoa, né? Quem vai controlar é a mente, até mesmo nas coisas religiosas, amados, tudo é feito pela força de vontade, né? Não é pelo Espírito, mas sim pela força de vontade. Já não há mais revelação do Espírito Santo de Deus, mas sim ali o homem impondo, o homem ordenando, o homem tentando fazer as coisas acontecer, porque ele já perdeu essa comunhão com Deus. A alma fica agora sob o controle do corpo, é ela que obriga, né, a cumprir ali as suas paixões, as suas cobiças, e sendo assim, aí o homem, né, ele se torna natural e não aceita as coisas do Espírito, né? Ele vira as costas para Deus, para a luz, para Jesus, ele se torna ali alguém natural e ele começa então a não aceitar as coisas do Espírito, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí o homem natural não consegue entender isso, ele não consegue ver as coisas de Deus como algo prazeroso, mas como loucura, né? E aí vem então, amados, a vergonha, a humilhação nessa pessoa, porque nesse estado a pessoa, ela se torna aí alguém perigosa, né? Porque ela já não sabe mais discernir o que é certo, o que é errado, né? E pelo fato do corpo de pecado estar abundando ali, o homem, ele pode cometer os mais terríveis pecados que existem, é o que nós vemos acontecendo hoje, né? Pessoas cometendo aí os pecados mais terríveis, coisas que é impossível dizer, né? E a introdução do pecado no corpo do homem transforma todo o desejo que ele tem ali, desejos legítimos, né? Transforma ali em lascívia, em vergonha para a vida dele. Tudo aquilo que era para ser bom acaba sendo ruim. Porque a ideia de Deus, amados, é que o Espírito
governe a alma. Mas uma vez que o homem se torna carnal, né, o espírito ele se aprofunda em servidão. Então veja que a intenção de Deus é essa, que o espírito domine, né, a nossa vida. Mas quando o homem vira as costas para a luz, que é Jesus Cristo, esse espírito acaba se tornando escravo, né? E a maior degradação acontece aí quando o homem começa a buscar as coisas materiais. Isso daí se torna assim, ó, ele desceu do controle do espírito para o controle da alma, né? E depois ele acaba descendo do controle da alma para o controle do corpo, né? E aí então se torna lastimável, né, aquilo que o homem faz, porque ele começa aí então a se deparar com vergonhas, né, com humilhação na sua vida, e com isso daí vem o medo, né, começa a gerar um medo no coração do homem, e o medo ele é aí a consequência do pecado, né, e ele faz com que a pessoa acabe se escondendo de Deus. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Eles simplesmente tiveram medo de Deus e se esconderam. E com isso daí, pelo fato deles ter medo e se esconder, né, eles começam a viver aí uma vida de insegurança, né? A pessoa com medo, ela começa a jogar a culpa na outra pessoa, né? Ela começa a causar ali inimizade, porque o medo no coração do homem faz produzir pensamentos enganosos, né, segundo os quais aí o mal parece bem para ele, né? O pensamento do ser humano acaba enganando ele. Aquilo que é mal, né, ele começa a ter prazer, e aquilo que é bom ele não quer fazer, ele acha que aquilo ali vai ser mal para ele. Então a consequência, né, da mente da pessoa nessa situação aí, amados, fica complicado, porque ela simplesmente virou as costas para a luz e está vivendo agora um lado sombrio na sua vida. E em última análise aí que nós podemos fazer aqui, né, o engano do pecado, né, acaba trazendo consequências sérias para as pessoas, né? A culpa, a insegurança, o tumulto, o medo ali de ser condenado, as coisas semelhantes, né, que acompanham a iniquidade, vai acarretando na vida dessa pessoa, e ela se torna então, como eu disse para você lá no começo, uma pessoa triste, uma pessoa fechada, né, uma pessoa revoltada. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 57, versículo de número 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si mesmo lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ainda Romanos capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vem falando assim, ó: mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, aos judeus primeiro e também aos gregos. Ainda no capítulo 8 de Romanos, versículo 15, Paulo escreve dizendo assim, ó: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atormentados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então foi esse espírito que Deus te deu. Enquanto você está olhando para a luz, esse espírito está atuando em você. Mas a hora que a pessoa vira as costas para a luz, vira as costas para Jesus, esse espírito ele morre, ele perde essa comunhão com Deus, e aí então a pessoa começa a viver o lado sombrio, ela começa a deparar com sofrimento, dor, angústia, enfermidade, até chegar ao ponto da morte física, né, a qual o homem passou a matar e morrer também, como foi o caso de Abel e Caim, né, a qual Caim acabou matando Abel ali, consequências do que? De Adão e Eva ter virado as costas para a luz que era Deus. E a morte começou então a dominar, né? Começou a alcançar o corpo, né? E aquilo que poderia ser transformado e glorificado
retornou ao pó. O corpo do ser humano, que era para ser glorificado e transformado, retornou ao pó, né? E é isso que acontece quando a pessoa vira as costas para a luz, vira as costas para Jesus. Que Deus possa abençoar você com essa palavra e que por meio dessa palavra você volte a olhar para a luz, você saia desse lado sombrio, comece a olhar para Jesus. Ele é a luz do mundo. Veja que o próprio Senhor Jesus diz que nós somos também como a luz do mundo. Tem muitas pessoas que precisam da luz que brilha em você, e essa luz só vai brilhar enquanto você estiver olhando para a luz. Então saia do lado sombrio e comece a olhar para a luz, comece a olhar para Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.